Oriauxa, Oriau, Oriauxa, Oriau, Oriauxa, Oriau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai amado, nós estamos aqui, papai. Gratidão eterna. Gratidão, papai. Ó, papai, não temos palavra como ali o Salmo 116, que daremos a ti, papai, por todos os benefícios. E como foi lembrado ali pela irmã Ângela, que Ângela é anjo, né? Que diz assim: invocar-me-eis e eu vou responder com coisas grandes, inacessíveis, que não sabes. Olha só, papai respondendo a partir do momento que nós começamos a invocar o nome precioso, sublime de Al e Alxa. Ó, papai. E aí tu, papai, respondeu, fazendo cumprir essa palavra, papai, diante lá na luz inacessível, nos respondendo e nos fazendo entender aquilo que era totalmente ali ocultado, papai. Gratidão, papai. E nós estamos aqui no final desse ano, 2021. Gratidão, papai, porque grandes caminhadas andamos, papai, nesse deserto. Grandes distâncias, papai, nós percorremos nesse deserto. E estamos nos aproximando cada dia mais da terra prometida de Al-Shalom, papai, celestial. Ó, papai, gratidão por tudo. Por tudo, papai. Gratidão por nos fazer, papai, cada dia mais alegres. É verdade, Porque papai. estamos tristes por estar longe, mas estamos alegres porque o teu Espírito transborda dentro de nós. Gratidão, papai. Esse é o nosso consolo maior. Essa é a nossa paz, essa é a nossa esperança e essa é a nossa fé. É verdade, papai. Gratidão por tudo, papai. Gratidão. E abençoa o teu povo, abençoa as pedrinhas espalhadas que estão sendo ajuntadas. Sim, abençoa aqui, papai, a igreja que se reúne em casa aqui em Belo Horizonte. Sim, aqueles papai. que se reúnem, papai, como igreja aqui espalhado aqui no Brasil, também no mundo. Sim, aqueles papai. que estão se esforçando, papai, para juntar essas pedrinhas, para poder juntos ali partir o pão. Sim, e papai. compartilhar o cálice, papai. Gratidão por Gratidão, tudo, papai. papai. Ó, papai, não temos palavra para dizer como ansiamos estar, papai, naquele grande dia, vendo e ansiamos, contemplando papai. a tua beleza, quando tu vai descer ali nas nuvens, papai, ali nos lugares celestiais, especificamente no templo celestial, e nós vamos contemplar a tua beleza, papai. Não vamos conter de tamanha alegria, papai, de te rever, papai. É verdade, papai. Oh, papai, como ansiamos esse dia. E assim Seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Amados, hoje, dia 22 de dezembro de 2021, aqui em Belo Horizonte, a igreja, no modelo Filadélfia, que se reúne em casa, restaurando o modelo dos apóstolos, da igreja primitiva, nós estamos fazendo essa última reunião deste ano, para que a gente também possa descansar, né? Descansar o corpo físico, né? Lembrando que o sabá, o sábado, né? Ele é o último dia da semana, né? E era um momento separado para o descanso.
Para quê? Para que os israelitas pudessem recuperar as forças, para que eles pudessem ali parar um momento também para poder repousar e se alimentar. Porque durante a caminhada é difícil se alimentar e você tem que parar para se alimentar, né? E aquele momento que Filadélfia para, não é parar de ouvir a ministração, mas é parar para ouvir a ministração, né? E muitas vezes a gente não tem esse tempo nessa correria do dia a dia, né, irmãos? E a gente, por isso que a gente precisa também parar para poder se alimentar, para a gente voltar 2022, muita força, muita energia, né? Revigorado, como ali uma representação também de dar uma dormida para poder repor as forças, né? E assim a gente voltar mais forte, mais animado ainda, né, irmãos? Por quê? Porque grandes caminhadas nós fizemos em 2021, né? Andamos, progredimos muito no entendimento da palavra, pela revelação do Espírito de Yahweh, né? Porque toda revelação é do Espírito de Yahweh, isso não vem de procedência humana, isso vem de Yahweh. Assim também José no Egito, e ele falava assim, o José tem esse, que tem o Espírito, e ele vai interpretar o sonho do faraó, né? Aí ele fala assim, olha, se Yahweh permitir e me trazer o entendimento, aí eu trarei a interpretação dos sonhos. Se Yahweh, né? Se Yahweh, ou seja, não era dele, mas de Yahweh, né? E assim também Filadélfia. Filadélfia, todo o entendimento nosso hoje é pelo Espírito de Yahweh, né? Nós vamos ter um vídeo na sexta-feira, né, que nós vamos estar publicando, que é a primeira parte sobre as duas faces de Yahweh, a semelhança das duas faces humanas, né, de um rosto humano. Por quê? Porque por isso que fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, sendo que um era a semelhança do outro, ficou um homem com duas faces semelhantes, né? São semelhantes, não são iguais, são semelhantes. Isso é maravilhoso entender ali naquele momento aqueles que estavam ali, né? Isso o estudo Pai trouxe para nós também como revelação, né, irmãos? Porque enquanto papai moldou, aquele que estava com ele soprou o fôlego da vida, né? Soprou o fôlego da vida. E aí faz um link com o quê? Faz um link com o último Adão, que se tornou espírito que dá a vida. E é por isso que está lá em Apocalipse, ali no capítulo 22, né? E fala assim, e o espírito e a noiva, ali não fala noiva, fala esposa já, né? Por quê? Porque já está ali, já na condição, veja bem, está ali já na condição de casada. Por quê? Porque a condição de casada é superior da condição de noiva. A condição de casado, irmãos, já ninguém toma deles. A condição de noiva pode perder o noivado. Mas ali quando fala o espírito e a esposa, ali já é casada, porque ali ninguém mais perde. Agora só está esperando chegar o noivo, né? O esposo. A gente fala noivo e esposo, né? Só para saber, mas é esposo. Então, e o esposo é filho do rei? Irmã Iraci, não fica nervosa não. O esposo é o filho do rei? Não. É quem? O rei. É o rei. Exatamente. É o rei. Porque o evangelho anátema de Mateus fala que é o filho do rei. Mas o Salmo 45 fala que é o rei, que é o que vai casar. E é também o rei no evangelho de Lucas que fala de enviar o servo para chamar para o banquete. Então, o servo vai chamar, vai lá buscar. Ele vai longe buscar, né? Ele vai longe buscar. Entenderam? Então,
mostrando claramente que é o rei que casa, né? Conforme o Salmo 45, é o rei. Ele fala ali, aquele que levou a noiva, ele fala assim, filha, olha só, o que levou a, a noiva, ele fala, filha, ouvi a voz do teu mestre, do rei, pois ele é o teu mestre, ele é teu mestre, ouvi a voz do rei, e que ele se apaixone com a tua beleza, viu? A beleza embelezou, a noiva se embelezou, né? E ela se embelezou com boas obras, com boa atitude, com um viver reto, sagrado, zelando pelas palavras. Não posso falar Senhor, porque Senhor no hebraico é Baal. Baal significa Senhor, a contaminação da igreja católica, fazendo o povo clamar pelo Senhor, clamar por Baal. Tudo enganando, porque se fosse falar assim, você vai clamar Baal. Aí fala assim, não, esse aí eu não clamo. Então clama Senhor. Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Ah, tá, Senhor eu clamo. Entendeu? Então, enganando, porque ele é enganador. Não pensa que ele faz assim, as claras. Tudo é escondido. Tudo ele engana. Engana é você ser enganado. Você não queria errar, mas foi enganada, igual Eva. Foi enganada. Entenderam? Então, corrigindo as palavras, né? Ou seja, está se embelezando para o encontro, né? Tirando as palavras que você sabe que não vem de algo. Por exemplo, Deus, que é de Zeus, né? Que vem de Theos, que como eles chamavam a entidade do pai dos deuses ali da Grécia como Zeus. E foi fácil politeísmo, né, de ter ali culto aos santos, é uma representação com quê? Com os semideuses e os outros deuses menores, também da cultura ali greco-romana, né? Então, quando você chegava lá, na época, Shaul Paulo, que ele estava trazendo a mensagem do evangelho, e como é que os romanos, como é que os gregos falavam? Vai com Zeus, vai com Zeus. Zeus abençoe você. Zeus seja contigo. Zeus te dê a vitória. É a mesma coisa hoje. Eles falam, vai com Deus, vai com Deus. Deus te abençoe, Deus faça isso, Deus faz aquilo. É o que o Shaul Paulo, naquele momento, que estava lá na Grécia, ele não aguentava ouvir aquilo ali, irmãos. E você, a partir do momento que você foi esclarecido, você não aguenta ficar ouvindo isso. Entendeu? Incomoda profundamente. E era essa a prova que ali o mensageiro da era de Esmirna enfrentava. E é a prova e é essa martírio. Por quê? Porque ali fala, olha, eu habito no meio de um povo de língua. Vamos achar essa passagem? Isaías. Vamos lá? Isaías 6. Ó, Isaías 6. Isaías 6. Os irmãos estão afinados. Porque um ferro com ferro se afia, né? Olha só, Isaías 6. Vamos pegar aqui no versículo. Versículo 4. Isaías 6, 4. Página 1263 na Yal Shalom. Diz assim: a voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam enquanto o tempo se enchia de fumaça.
Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, Ial dos exércitos. Aí você está falando aqui, viu Ial, aquele que habita na luz inacessível, que homem nenhum viu nem pode ver? Não. Né? Viu Ialcha, que ali falava como Ial, antes de receber o nome. Ele já tinha a promessa de receber o nome, mas ele não tinha recebido o nome. Então, a promessa, irmãos, é o quê? A promessa é aquilo que já foi determinado que vai ser daquele jeito. Então, Ial já tinha falado com Ialcha: eu vou te dar o meu nome. Entendeu? Por quê? Porque sabia que ele ia passar na prova. Então aquilo ali é uma profecia. E assim também a profecia para com Filadélfia. Assim também a profecia com Mical, que ele vai voltar com estes e vai lançar por terra ali Satanás e seus anjos. Vai recuperar aquilo que era colocado nas mãos dele, para cuidar. Para que ele possa, junto com a esposa, falar: vem. Por quê? Porque os teus inimigos já foram colocados os cabelos dos teus pés. Aí desce o Rei da Glória, com o brilho e a luz 7 vezes mais forte. Entendeu? É lindo demais. Isso é aquilo que ansiamos, né, irmãos? É aquele momento maravilhoso de poder contemplar ali o papai, né? A beleza da sua santidade, porque essa santidade agora você entende que é o romper do véu. Aí, agora, com Ial, forte e valente, que era Ialcha, é a contemplação daquele que era dado o culto, só que estava atrás do véu. Ele é a imagem de algo invisível e ele se torna ali totalmente visível. E com isso, ele contempla, recebeu o poder 7 vezes maior. E ele também é agora visível àqueles que estão no templo. Entendeu? Por quê? Porque ele desce no templo. Nós já fizemos esse estudo. Ele desce no templo. E ali a representação daqueles que estão no templo agora não tem um véu que separava. Agora eles contemplam o próprio Ial. Entendeu? Esse é o entendimento. Entenderam? Então esse é o entendimento de contemplar o próprio Ial. Né? Porque o véu foi rasgado, aí vai se cumprir naquele momento. É lindo isso, né? Todo esse entendimento. Aqui, Isaías, ele já está falando. Ele fala: ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aí, a gente faz um link com Apocalipse 14, olha só. Apocalipse 14, 5. Apocalipse 14, 5. Na página Nial-Shalom 2156. 2156. Eu tenho hora assim que eu falo assim, eu comprei, né? Eu comprei a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia lá em casa. Na época eu dei
uns presentinhos, né? De Bíblia Oxalá. Quem que recebeu presente meu de Bíblia Oxalá no início? Irmão, quem mais? Tem mais alguém que recebeu? Aqui no nosso meio. Já foram embora, né? Receberam Bíblia. Só ficou o irmão remanescente. Irmão Tiago também, né? E o que acontece? Eu tenho tanta alegria disso, de investir um dinheiro nessas coisas, né? E de pegar, eu tenho lá várias Bíblias, de todo quanto é jeito. Isso para mim me alegra, por quê? Porque tem hora que eu pego e comparo umas 10 traduções e vou vendo. Ali o pai fala assim, essa aqui que é a correta. Ou nenhuma dessa é correta. Não é nenhuma dessas ainda. É gostoso. Do que sair daquela que a gente estava lá na denominação Almeida, que falava tanta bobagem, foi traduzido tão errado, tantas coisas, até chegar o mensageiro de Sardes e falar assim, sigam a Yal Shalom, porque é a melhor. E isso partiu do mensageiro de Sardes para nós. Por quê? Porque, como exemplo de João Batista, preparou o caminho para a chegada de Yahshua. Entenderam? Então vamos lá, ó. Apocalipse 14:5. Diz assim: esse aqui está falando, ó, dos 144 mil que acompanham o Cordeiro. E aqui você já sabe que não é mais Papai Yahshua, porque Papai Yahshua recebeu o nome de Yahweh, subiu na luz inacessível e desce de lá para sentar no trono. Então ali ele já não é referido como Cordeiro, ele é referido como Leão. Exatamente. Já não fala para ele de Cordeiro, porque ele transferiu o encargo de Cordeiro para Mical, que recebeu o nome de Yahweh. Ele já é referido como Leão, o leão da tribo de Judá, é o rei. Porque agora o Cordeiro não é ele é o leão, é o rei. O Cordeiro é aquele que recebeu o manto, o nome e a missão. E ali ele é o Cordeiro, porque ele se torna o sacrifício perpétuo, porque ele é sumo sacerdote no templo, e quando ele se apresenta a Yahweh, ele se apresenta a Yahweh com a vestimenta do sangue precioso que foi derramado. E Yahweh olha, e Yahweh faz assim. Yahweh leva um choque, porque o filho amado, entende? Leva um choque naquele momento ali, porque ali é um memorial eterno do que ele fez. E aí você vê aí os Yaldim, aí uma parte dos Yaldim que não quer comemorar ceia, partir do pão, que é um memorial do que Yahshua fez. Compreende? Aí, irmãos, olha só. Apocalipse 14:5 diz assim: estes que estão ali com o Cordeiro, e o Cordeiro ali, eu já falei com vocês, é Mical, que recebeu o nome de Yahshua. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para Yahweh e para o Cordeiro. Viu? Primícia para Yahweh, e para Yahweh forte, e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrado mentira, são íntegros. Em outras traduções fala, na sua boca nunca foi encontrado engano. E eu gosto mais da palavra engano. Por quê? Porque remete àquilo que as pessoas falavam enganadas. Estes não são enganados. Eles sabem, por isso eles não falam. Então não foi encontrado essas palavras de engano, de Deus, de Senhor, que é Baal, de Deus, que é Zeus, que a mulher escondeu ali, né?
de nome Iés, que é Jesus, que é isso, é um porco, né? Ou seja, a mulher é sem vergonha. É uma prostituta sem vergonha. Então, viu que o link de Isaías faz um link com esses que não foi encontrado engano na boca deles, não tem impureza na boca deles. E é por isso que Shaul Paulo, com a igreja primitiva na era de Esmina, era tão incomodado por aqueles que ficavam assim: vai com Zeus, Zeus abençoe, Zeus é contigo, Zeus vai dar vitória, não sei o que, Zeus... não aguenta. Por quê? Porque habita no meio de um povo de lábios impuros, que estão ali enganados e ainda fica assim. A pessoa vira para mim e fala assim: vai com Zeus, que Zeus te deu um ótimo final de semana. Aí fica esperando de mim assim, concordar. Aí ela falou assim: você acredita em Zeus? Aí eu falo assim: eu sei que esse Zeus é pai. Eu sei que esse Zeus é pai. Ele também é pai. Ele também é pai. Por isso que falo pai deles que está no céu. Porque faz um link com Isaías 22, que fala assim: ele aqui será um pai para os habitantes de Alxalã e Aldá. Porque o outro sobe, né, fica sempre na inveja, quer o título também de ser pai. E a mulher ensina a igreja a falar isso, né? E o irmão Natanael, assim, ele dá uns flashes assim, do Espírito muito interessante, naquele dia que a gente estava falando do time, né? Que a gente lembra, irmão, você falou tudo direitinho. Você falou assim, ó, a gente falou do ano, jubileu, né, do atleta ter restaurado ali, tomado de volta a taça, né, com 50 anos e tudo mais. Aí você falou assim, o cruzeiro. Aí você falou assim, a cruz no céu. E aí, irmão, eu fui olhar o símbolo, a cruz no céu é 5 estrelas. Igual uma Ali é uma cruz com 5 estrelas. Os 5 filhos de Auschwitz foram tomados. E veio de onde esse time? Da Itália, que era chamada Palestra Itália. Então, essas coisas, irmãos, não é coincidência. Não é coincidência. Não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Não é. Mas isso aí é só lembrando. Como eu falei com os irmãos, isso fica registrado. Não estou estimulando ninguém a torcer para time, nada. Isso simplesmente são sinais. Por quê? São sinais de IAL aprovando Filadélfia em Belo Horizonte. Abrindo os nossos olhares, o nosso entendimento. Olha para você ver. Eu comecei com o irmão Marco Beethoven, o irmão Shaul, fazendo os vídeos com essa blusa preta. E a gente não sabia, mas o pai sabia. É a representação da pedra ônix. Com a blusa preta, pedra ônix. Né? Aí teve os irmãos falando assim, vocês ficam usando a roupa preta. Aí no outro canal, o Evangelho Eterno, a gente pôs a blusa branca. Aí já teve os Ialdinos que criticaram a blusa preta, agora criticaram as blusas brancas. Tá entendendo? Ou seja, a gente vê, irmãos, que não é a questão de fazer, eles querem nos criticar. Entendeu? Quer ir contra nós. Entendeu? Por quê? Porque o Espírito é outro. Entendeu? É igual você vê lá os Ialdins de Israel. Eles invocam o nome verdadeiro, mas Ial está com eles? Não. Por isso que está enviando o antimachia para fazer o quê? Discipliná-los. Para que eles lembrem da promessa anterior. Eles têm que lembrar da promessa. No entanto, virou uma nação devassa, com desfile LGBT, com não sei o quê, toda aquela bagunça ali, perdendo o quê? Perdendo toda a lei do Torá.
entendeu? Então, e principalmente perdendo o Mashiach, né? Porque isso é o mais terrível. Essas coisas assim que assim, você percebe que pode falar Ial, mas não tem o espírito de Ial. Como os israelitas estão dentro lá de Israel, como aqueles que estão espalhados, fala Ial, mas não tem o espírito de Ial. Por quê? Porque rejeita o Mashiach. Os daqui pegam e falam assim, não, olha só, eu vi ali eu vi um comentário de um irmão que ele colocou no Evangelho Eterno Sem Fermento, assim, agora eu posso divulgar esses vídeos do Evangelho Eterno Sem Fermento, porque vocês não estão naquele negócio de Al Shapai, falando aqui. Olha você. Porque vocês não estão falando de Al Shapai aqui no canal Evangelho Eterno, então eu posso divulgar esses vídeos. Irmãos, olha só a ignorância, por quê? Porque a parábola do filho pródigo, você tem filho e você tem servo, e faz as distinção. O servo, ele serve na casa, mas não é filho. E o filho tem vestes nobres, porque serve no templo. E tem anel no dedo e sandália nos pés. Então, a parábola do filho pródigo deixa claro que, apesar de estarem dentro da casa, faz a distinção de filho e de servo. Ou seja, tem filho e o filho é diferenciado do tratamento e tem o servo que é para lá servir. E é nisso que eles não se encaixam na condição de filho, mas se encaixam na condição de servo. O irmão me fez lembrar de um comentário uma vez de um irmão que ele escutou essa ministração aí. Aí ele falou assim, não, mas contudo eu quero ser servo, eu prefiro servir. Ele quer, em vez de ter a condição de filho, ele quer, não, eu preciso ser servo, quer dizer, querendo ser humilde, mas não agarrando o que o pai está oferecendo para ele, que é a condição de filho. É a condição totalmente diferente. E você vê que é a condição que você percebe que ele pode não ser filho lá em cima, mas se tornar filho adotivo. Sim. Por quê? Porque a era de Sardes dá essa condição da pessoa se tornar filho adotivo com direito à herança. Entenderam? Por isso que em Gálatas 7 fala que não mais é servo, mas filho, né? Exatamente. Ali eles foram o quê? Elevados numa condição superior. Elevado a uma condição superior. Mas não quer ser levado a uma condição superior, né? Então, quer continuar na condição de servo. E é uma coisa que eu falo assim, a coisa mais gostosa é você saber que você é filho do papai. Entendeu? Tem coisa que mais te dá honra. Mais honra. Tem coisa que te honra mais do que você saber que você é filho do papai. Filho do rei. Entendeu? Diferente de ser servo do rei, filho do rei. Né? E o filho do rei serve no templo. E quem não é filho do rei não pode servir no templo. Vai servir lá no jardim do Éden, né? Vai ficar no ato exterior do templo, mas não pode entrar, contemplar a beleza de Ial, né? Não pode contemplar a beleza de Ial, porque ali que eu já falei para vocês, o véu foi rasgado e aquele que estava dentro do templo agora contempla o Santo dos Santos, que é ali aquele momento da descida de Ial forte e valente, resplandecendo 7 vezes mais do que ele tinha antes. Faz um link com o quê? Faz um link com a subida de Moisés ao monte. Subiu ao monte e ali ele conversou com Ial, né? Ele conversou com Ial e ali ele recebeu o quê? A glória
penetrou a cabeça dele. E ele ficou reluzindo. E tanto que ele ficou reluzindo que os israelitas ficaram com medo. Aí tiveram que cobrir a cabeça de Macha, para eles não ficarem com medo. Mas a glória de Yahweh estava nele. É a representação da descida de Yahusha, que recebeu o nome de Yahweh, forte e valente, que é como ele é pronunciado no céu, não mais como Yahusha, mas como Yahweh, forte e valente. Quando ele descer da luz inacessível, ele está brilhando 7 vezes mais. Por quê? Porque estava na presença de Yahweh supremo. A representação de Moisés, que estava na presença ali do anjo. É muito forte. Entenderam? Vê que tudo é uma representação, tudo é o link da repetição dos fatos, né? A repetição dos fatos. Parece que o vento está parado mesmo, né? Tem dia que está temporal, tem dia que está parado o vento, né? E a gente hoje parece que parou tudo. Parou tudo, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está relembrando alguns pontos que são pontos importantes, e eu queria abrir em segundo Tessalonicenses, já no capítulo 1. Segundo Tessalonicenses 20:66. Segundo Tessalonicenses, Irmãos, capítulo 1. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Olha só. Capítulo 1. Agora, quando você lê aqui, olha só. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, por vossa causa, sentimos-nos obrigados a dar continuamente graças a Yahweh, pois a vossa fé cresce muito. E a caridade que tendes, quer dizer, vou mudar por amor, tá? E o amor que tendes uns pelos outros aumenta aumenta em cada um de vós. A tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Yahweh, por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Elas são sinal do justo julgamento de Yahweh. É para vos tornares digno do reino de Yahweh, pela qual sofreis. Justo é que Yahweh pague com tribulação aos que vos oprimem. Viu? É justo que Yahweh pague com tribulação aquele que vos oprime. Aí você entra aqui na condição do final dos tempos. Nossa, final. Daqueles que oprimem Filadélfia, né? Que é justo que Yahweh pague eles com tribulação. É isso que os espera. Ele, continuando aqui, ele fala assim, versículo 7, e que a vós, os oprimidos, vos dê o repouso juntamente conosco. Viu? Falando com Filadélfia, vos dê o quê? O consolo juntamente conosco. Com quem? Com Esmirna. Viu aqui que está falando para nós no final dos tempos? Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Vou ler de novo. Versículo 6. Justo é que Yahweh pague com tribulação aos que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, vos dê o repouso juntamente conosco, para quando se revelar o mestre Yahusha, vindo do céu, calma, com os anjos do seu poder, com os anjos do poder. Então não está falando da luz inacessível.
Por quê? Se estiver falando com a luz inacessível, não é Yalcha, é Ial, forte e valente. Aqui está falando de Apocalipse 19. Aí tem que ter. Por isso que agora vocês amadureceram. Por quê? Porque da luz inacessível ele está descendo com seus anjos? Não, ele desce solitariamente. Porque anjo nenhum subiu com ele. Entenderam? Então, quando ele está falando aqui, ele está falando de Apocalipse 19, aquele que recebeu o nome de Yalcha, as vestes e a missão, junto com seus anjos, descendo na terra. Aqui está falando de nuvem. Vamos ver se tem nuvem aqui? Vamos ver, ó. Vamos lá. Oh, já está dando a dica, viu? Chama ardente. Porque quando está falando de Ial forte e valente, fala de nuvem. E quando está falando da outra face, fala sempre de fogo. Viu? Coluna de fogo, chama ardente. Ali tem o 7 espidial que está diante do trono. Viu? Muito tremendo. Viu? Agora quando você lê ali, ó, Apocalipse 4, ó, visão do trono. Eu vi 7 chamas. Quer dizer, aquele que tem as 7 chamas diante do trono, porque ele está em pé. Que são os 7 espidial, viu? Então, por isso que faz um link com Apocalipse 22. E o espírito e a esposa diz vem. Por quê? Quando está ali apresentando, você vê que aquele que está como candelabro diante do trono faz um link com Isaías 11:2. Por quê? Nós vamos voltar a Isaías 11:2, porque ali está falando ele vai julgar um julgamento justo. Então não está falando de Papai Yalcha. Papai Yalcha já falou assim: quem me colocou como juiz da vossa partilha? Vocês estão querendo que eu julgue? Não sou eu que vou julgar vocês na partilha de vocês, está entendendo? Partilha de herança, entendeu? Ó, vamos lá. Vou ler de novo 6. 2 Tessalonicenses 1:6. Justo é que Ial pague contribulação aos que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, vos dê o repouso juntamente conosco, para quando se revelar o mestre Yalcha, se revelar. Tem a palavra se revelar. Por isso que a gente faz o link e fala assim: quando ele se revelar a seu tempo, né? Lembra disso? Aí ele fala, olha só, os oprimidos, ó, vamos lá. E que vós, os oprimidos, vos deu repouso juntamente conosco, para quando se revelar o mestre Yalcha, vindo do céu com os anjos de seu poder, do seu poder, no meio de uma chama ardente. Ele está fazendo o link com a antiga aliança, aquele anjo que ficava na chama ardente. Porque a gente já viu que durante o dia era o quê? Uma coluna de fogo, de nuvem. E à noite era uma coluna de fogo. Aqui ele está dando a dica que não era o sol, entendeu? Que está sempre na nuvem. Não, é a chama ardente, que é a representação da outra face. Lembrando que essa chama ardente também apareceu para Marcha, né? Apareceu a chama ardente. Aí você sabe quem é que estava falando ali. A outra face. A outra face, né? A outra face. Porque agora vocês entendem como está tudo aqui codificado, mas vocês têm a chave para abrir o cadeado. Olha só. Vamos de novo voltar do inicinho, né? No versículo 6. Justo é que Ial pague contribulação aos que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, vos dê o repouso juntamente conosco, quer dizer, com Esmirna, para quando se revelar o mestre Yalcha, vindo do céu com os anjos do seu poder. Aqui está falando, aqui já fala com os anjos. Você fala, não está descendo da luz na Cesar, porque está com os anjos acompanhados. Faz o link Apocalipse 19. No meio de uma chama ardente,
Está fazendo o link quem que é. Para vingar-se daqueles que não conhecem a Ial e que não obedecem o evangelho do nosso mestre Yahshua. O castigo deles será ruína eterna. Por quê? Porque não está vindo ali em Apocalipse 19 fazer justiça e punir. Por quê? Vai pegar e destruir o exército do anti-Machia, vai matar. Vai pegar, jogar o falso profeta e o anti-Machia no lago. Não está vindo trazer castigo? Sim. Ó, versículo 9. O castigo deles, versículo 9. O castigo deles será ruína eterna, longe da face do mestre. Longe da face do mestre. E do esplendor da sua majestade. Viu? Hã? O outro. Exatamente. O outro mestre. Entendeu? Por quê? Porque aí vai se cumprir Ial, o rei do céu, e Ial, o rei da terra. O Ial do céu e Ial da terra. Viu? O Ial do céu. Agora a gente entende, sabe o que acontece? Irmão Irlândio. Até então, olha só, Mical era o quê? Mical, ele era regente. Mas quando ele recebe o nome de Yahshua e recebe o manto e as vestes, tem um trono preparado que foi uma promessa aqui na terra, que é o trono que é de Davi, que é dado para o descendente. É por isso que fala, guarda o que tens ao anjo, para que ninguém tome a tua coroa. Porque você, quando você vestiu as vestes, recebeu o nome e a missão, você também vai sentar como rei, mas aqui na terra e não no céu. Porque no céu é Ial forte e valente, o rei da glória, o rei dos reis. Exatamente. Viu? Ele, como Mical, não tem trono, mas ele recebeu o nome de Yahshua, as vestes, a missão, ele tem trono aqui na terra, porque isso faz um link com a promessa em Lucas. Vamos ver a promessa em Lucas? Inclusive o próprio anjo que se apresenta ali para anunciação para Maria, que é Gabriel, ele fala sobre ele, fala sobre esse trono. Olha só, a anunciação do nascimento de Yahshua. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Olha lá, Lucas 2. 1:26. Vamos lá. Lucas 1:26. Olha só. Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Ial a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, Miriam. Entrando onde ela estava, disse: Alegra-te, cheia de graça, o mestre está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Ial. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Yahshua. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o mestre Ial lhe dará o trono de Davi, seu pai. Viu? Dará o trono de Davi, seu pai. A partir do momento que ele recebe o nome, as vestes e a missão, ele recebe um trono aqui na terra. É o trono de Davi. Tá entendendo? Por quê? Porque Yahshua, que recebeu o nome de Ial, ele recebe o trono, para ele acertar, porque já era o trono dele, um trono celestial, no palácio de Marfim. Entendeu? Então o trono que Mical ficou sentando como Yahshua, ele sentou lá como Yahshua. Ele ficou ali durante 2000 anos administrando
aquilo para o papai Yalcha voltar. Mas o papai Yalcha não poderia voltar enquanto os inimigos dele não tivessem sido colocados os cabelos dos pés, conforme o Salmo 110. Então ele permanecia na luz inacessível. Então ele sentou no trono, por isso que fazem em Salmo 45, o teu trono, cavaleiro, é de Yahvé. Ele estava sentado lá. Ele estava sentado lá. Porque ele estava sendo o administrador de tudo, conforme Isaías 22. Tirou de Sóbino e deu a Eliaquim. E ele se tornou aquela cavilha colocada em lugar elevado. Ele sentava no trono para ser o administrador fiel. E depois ele deixava o trono para ser sumo sacerdote. Isso gerou muita inveja e muito ciúme entre os seus irmãos. É a representação de José, que foi invejado pelos irmãos. E ali, o que eles fazem? Eles tramam contra ele. Entendeu? Eles tramam contra ele. Por quê? Não é justo. Fazendo link com o quê? Fazendo link com o papai Yalcha falando a parábola das 10 minas. Tira esse daí e dá para aquele que tem 10. Os irmãos falam, mas ele já tem 10. Vai dar para ele mais uma? Entendeu? Os irmãos ali já reclamam. Peraí, ele já tem 10, vai dar mais ainda para ele? Porque é um link lá em cima, irmãos. O ciúme dos irmãos de José aumentou quando José recebeu a túnica. Aí eles manifestaram. Ficaram. Manifestaram mesmo. E olha só, ele recebeu a túnica, é a representação do ofício sumo sacerdotal. Isso aí, E ele se torna, olha só, ele se torna aquele, olha só, o braço direito do pai dele. Fala assim, vai lá e dá ordem para os teus irmãos fazer isso. Isso que gerava o ódio deles. Então, quando você vê essa passagem, olha só, papai, na sua tremenda sabedoria, ele, inclusive, na parábola, ele já fala, olha, tira aqui o que tem 1 e dá pro de 10. Você fala, mas ele já tem 10, ué. Você quer dar tudo para ele? Tá entendendo? Quer dar tudo para ele? Fazendo o link lá em cima, porque colocou tudo mesmo para ele cuidar. Aí que gerou todo esse ciúme, toda essa inveja. E isso, irmãos, é o que é o zelo para os filhos de Yalcha não ter. Por quê? Porque essa inveja, esse ciúme procede de Satanás. Por quê? Satanás, que é um invejoso, ele é invejoso das coisas, ele inveja, ele primeiro queria ser filho de Yalcha. Entendeu? Não pode ser. Aí com isso ele fala, então eu vou adornar com eles. Vou mostrar que eu tenho capacidade de tomar eles ali do sumo sacerdote. Vão andar comigo essas pedras. Não vai ficar mais no peito do sumo sacerdote, não. Né? Então, quando aconteceu a primeira rebelião, papai Yalcha era sumo sacerdote. Ele não tinha sido elevado, ele era sumo sacerdote. E quando acontece a segunda rebelião, Mical, que recebeu o nome de Yalcha e tudo, ele era sumo sacerdote. Percebe? A primeira e a segunda rebelião, na condição disso. Então, veja bem, quando você vê a primeira rebelião, era o próprio Lúcifer. A segunda rebelião é o anti-Mashiach. Viu? Isso é coisas maravilhosas de entendimento, profundo demais. Profundo demais. Então, quando você volta agora aqui, você viu ali, a promessa já era Yalcha sentar no trono de Davi. E essa é a grande confusão, irmãos, das denominações, que nunca vão entender, a não ser que eles entendam o momento de Filadélfia ser arrebatado e eles permanecerem. Aí começar a entender o ensino de Filadélfia. Então, a grande questão é que você lendo aqui, sem ter todo esse crescimento, não, é o próprio Yalcha que está descendo. Não entendendo a representação de Elias e Eliseu, né?
a transferência do manto, por isso reforça lá o manto, não entendendo Daniel 7, que aquele que desce na nuvem outorga a condição para julgar, não fazendo o link que o que vem em Apocalipse 19 julga e luta, peleja com justiça. Não faz o link com Lucas, que fala, Papai Alves fala assim, quem me colocou como juiz na vossa partilha? Entendeu? Todo esse crescimento é um crescimento diário, irmãos, gradativo. Porque a partir do momento que você tiver ali com entendimento, entendeu? Você nunca mais deixa brecha de dúvida para ser ali provado sua fé, entendeu? Por quê? Porque você construiu a sua casa sobre a rocha e ela está bem construída, consolidada, entendeu? Então, quando a gente volta aqui em 2 Tessalonicenses, olha só, a gente volta agora, como eu falei, quando você volta mais amadurecido para ler, as coisas ficam bem diferentes, né? Olha só, versículo 9. 2 Tessalonicenses 1:9. O castigo deles será ruína eterna, longe da face do Mestre e do esplendor da sua majestade, quando ele vier naquele dia para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos os que creram. Versículo 11. Por isso, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Ial vos torne dignos da vossa vocação. Olha aqui, eles já estavam orando por nós. Viu? A era de Esmirna já estava orando, por quê? Porque ele sabia que dependia de nós para que eles fossem também exaltados. Compreende? Sim. Então, Shaul Paulo, pelo Espírito, já estava trazendo para a igreja primitiva, falou, olha, a nossa vitória, ela depende da vitória no final dos tempos, da igreja que vai se levantar, Filadélfia, que vai fazer o concluir de toda a nossa obra. Concluir o trabalho árduo do nosso tempo, no tempo estabelecido do fim. Olha de novo, versículo 11. Por isso não cessamos de orar por vós, para que o nosso Ial vos torne dignos da vossa vocação, e para que seu poder faça realizar todo o bem desejado, e torne ativa a vossa fé. Assim será glorificado em vós o nome, assim será glorificado em vós o nome do nosso mestre Yahshua, e vós nele, pela graça do nosso Ial e do mestre Yahshua Mashiach. Por isso que ele está falando assim, olha, versículo 12, assim será glorificado em vós o nome do nosso mestre Yahshua. Ou seja, ele está falando, olha só, que ele entendia que aquele que recebeu o nome, ele, através do nome que ele recebeu, ele glorifica todos aqueles que estão com ele. Nossa, que tremendo. Entenderam? E isso aqui, irmãos, é você compreender o entendimento da era de Esmirna, igual nós, como Filadélfia, temos um entendimento de Esmirna, que desde o início o papai já trazia para nós a respeito de Esmirna, que é esses que conosco herdam a herança e que casam. Não precisava da gente. Precisava da gente cumprir. Por que precisava da gente cumprir? Porque o sacrifício perpétuo foi
cancelado no céu. Entenderam? Faz o link com Isaías 22, 24, que diz assim: nele suspenderá ou dependerá toda a glória da casa de seu pai. Isso. E os seus rebentos. E os então, seus os seus rebentos são os filhos. Os filhos, foi dado para ele. Por quê? Olha só. Primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte, olha. Você cuida bem dos meus filhos, dos teus irmãos? Você cuida bem dos teus irmãos, meus filhos? Aí é o aiô que carrega no colo o irmãozinho mais novo. Entendeu? Como ele cuidou bem, aí ele recebe o nome de Yahshua, ele se torna pai desses irmãos. E é por isso que, como ele não se envergonha de ser chamado também de irmão, porque é irmão, porque ele é Mical, o primogênito dos seus irmãos, que se torna, recebe o nome de Yahshua, e com isso, aquele que ele cuidava como irmão mais velho, agora ele se torna pai, porque o pai se tornou Yahweh. Entenderam? Sim. Maravilhoso. Vocês entenderam, irmão? Sim. Ou seja, mas para isso a gente caminhou. Voltamos atrás. Voltamos. Aí fomos ter o entendimento gradativo. E aí agora, irmãos, aí você entende. Se é fiel no pouco, vai ser fiel no muito, viu? Se é fiel no pouco, entra a condição de Eliaquim, fiel como um pequeno chifre, se torna o grande chifre. E o antimachi imita até a palavra de chifre. Vamos ver isso lá atrás? Vamos ver isso? Aonde que está escrito, irmão? Daniel 8? Não, segundo Samuel. Segundo Samuel, vamos lá. Segundo Samuel, porque usa o termo chifre. Segundo Samuel 2:10. Ó, segundo Samuel 2:10. Vou te mostrar que Mical, ele era o pequeno chifre. Por isso que Satanás imita tudo. Aí o antimachia é chamado no final dos tempos do pequeno chifre, que cresce. Por quê? Ele quer imitar o quê? Aquele que era um administrador pequeno se torna o grande administrador. E no final dos tempos, o antimachia, que se levanta pequeno, se torna administrador de toda a terra. Vamos ver. É 1 Samuel, vamos lá. 1 Samuel 2:10. 1 Samuel 2:10. Olha só, na Bíblia é o Shalom. Você tem que pegar a Bíblia ao Shalom. 1 Samuel 2:10. Ó. Aqui, ó. 1 Samuel 2:10 diz assim: e os seus inimigos são destruídos. E, ó, 1 Samuel 2:10. Na Bíblia é o Shalom. E os seus inimigos são destruídos. O Altíssimo troveja contra eles. E julga os confins da terra, dá força ao seu rei e eleva o chifre do seu ungido. Viu? Eleva o chifre do seu ungido. Por isso que Satanás, tudo Satanás é imitar. Aí ele pega o filho dele, o antimachia, e coloca ele como um pequeno chifre que vai ser levantado. Por quê? Porque a representação de Mical, que era aquele pequeno administrador. Chifre significa autoridade, tá? Chifre é autoridade. Então aquele que tinha uma pequena autoridade foi elevado a uma grande autoridade. Aí no final dos tempos Satanás quer fazer do filho dele a mesma coisa, que tinha uma pequena autoridade, fazer ele ficar como governante de toda a terra. Entenderam? Viram? E uma coisa interessante, você pega, por exemplo, a gente fez um estudo sobre Eliseu e Elias, lembra? E Eliseu era carequinha? Não é? E ele recebe o manto. Na França, o palácio do governo, que hoje o Macron está, chama Palácio de Élysée. Aí eles traduzem Palácio do Eliseu. E é onde que o antimachia está lá. Você pega Élysée é Eliseu. Então é Palácio do Eliseu, onde o antimachia está tomando posse. Palácio do Eliseu. Você fala assim, podia colocar qualquer nome, né? Mas por que colocar o Palácio do Eliseu? Porque entende, irmãos. Porque sabe. Por quê?
que foi lá, tomou posse, tirou aquele que é de direito. Entendeu? E ele surge lá. Isso tudo, irmãos, é tão forte, tão maravilhoso, que a gente fica assim, tudo como você começa depois que o seu, caiu a escama dos teus olhos, tudo hoje, tudo faz sentido, ver que nada está por acaso, né? Então, quando a gente volta lá em 1 Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, vamos lá, vamos voltar lá. Um detalhe como que o apóstolo Paulo sabia, irmão, Ah, da questão dos filhos de Alcha precisar ele ser revelado, né? Para essa condição deles receberem essa porção que ele tanto almejava, né? Ele fala aqui em Romanos 8, no versículo 18, ele fala assim, ó, penso com efeito que os sofrimentos no tempo presente não têm proporção com a glória que deverá se revelar em nós. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Yahweh. exatamente. Anseia. Toda a criação anseia pela revelação dos filhos de Yahweh na terra no final dos tempos. Exatamente. Tudo vai mudar. 2 Tessalonicenses, aí nós acabamos o capítulo 1, aí entra o capítulo 2:1. Olha só, 2:1. Quanto à vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach, viu? A nossa reunião com ele, viu a reunião com ele, irmãos? Porque faz um link com Apocalipse 14:1. Eu vi o Cordeiro com os 144.000 no Monte Sião. Viu? Então, quando ele está falando aqui, ele está falando de Yahshua Mashiach, ele está falando do filho que recebeu as vestes e tudo. Ele entendia, irmãos. Só que ele não trazia esclarecido por quê? Porque ele não podia. Ele só fazia isso nas reuniões assim, igual nós estamos aqui. Então, quando ele fala, olha só, capítulo 2, versículo 1, quanto à vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach e a nossa reunião com ele, rogamo-nos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade do Espírito, e não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por carta, que se dirija vir de nós, como se o dia do mestre já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, aparecer o filho ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Yahweh, recebe culto. Por que ele está falando que tem que vir primeiro? Porque tem que ser esse que levanta para o outro vir destruir. Entendeu? Esse tem que se levantar primeiro para que o outro venha destruir ele. Entendeu? Então ele fala, ó, versículo 3, versículo 4. O adversário que se levanta contra tudo que se chama Yahweh ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Yahweh e querendo passar por Yahweh. Isso aqui, quando a gente lia, a gente achava que o templo ia ser reconstruído aqui embaixo, e aqui embaixo ele ia sentar no trono e ali querendo passar por Yahweh. Não, Yahweh não se passa por Yahweh aqui na terra, passa por Yahweh lá em cima. E é lá em cima, quando ele pisoteou o santuário, e ele tirou todos aqueles que ali estavam para servir, e fez o quê? O templo ficar desolado. Faz um link com Jeremias 52, Nabuzardan. Nabuzardan foi, e ele era chefe da guarda do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele queimou, ele fez e aconteceu, e levou cativo. Foi ele, levou cativo. Então, aqui, ele está falando assim, ó, esse ímpio é a representação de Nabuzardan, que é o anti-Machia. Aí ele fala assim, olha, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Yahweh. Por quê? Porque estes que estavam ali foram tirados e levados para lugar espaçoso. Está no Salmo 18. A terra. Ele ficou sozinho lá. E como que ele pode passar por Yahweh? Irmão Carlinhos,
Fala assim, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Ial e querendo passar por Ial. Irmão Carlinhos, como que alguém ali no templo celestial consegue passar por Ial? Deu branco? Irmão Helder. Recebendo as orações, fazendo o quê? Isso. Não é assim que é Ial? Ele recebe as orações e responde? Querendo passar por Ial, sentando no templo e querendo passar por Ial. Ele recebe as orações e ele responde as orações. Viu aqui? Querendo responder as orações como sendo Ial. Porque a diferença do sumo sacerdote, que é aquele que recebeu o nome de Yahshua, ele não responde oração. Ele faz o quê? Ele apresenta as orações como uma missão do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele apresenta as orações. Ele não responde orações. Entendeu? Ele apresenta as orações para Yahweh. E não, ele recebe para ele mesmo e responde. Viu a diferença? Então, quando você lê aqui, tudo fica diferente, né, irmãos? Olha só. Chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Ial e querendo passar por Ial. Não vos lembrais do que vos dizia isso quando estava convosco? Ó, quando eu sentava aí com a reunião, igual aqui. Agora também sabeis o que ainda o retém. Para aparecer, o que o retém, ó, o que retém precisa se manifestar primeiro. Lembra da mãozinha? A mãozinha, ela é o nascimento do filho de Judá. Ele engravidou a sua nora. Por quê? Porque os filhos dele morreram porque desagradaram Ial. E ele foi enganado e ele deitou com ela, com a nora, e gerou um filho. Lembra disso? E era 2 filhos. Isso está no livro Gênesis 38. 2 filhos. Ali, quando estava prestes a dar à luz, tinha 2 crianças no ventre de Aldá. No ventre de Tamar. Quando chegou a hora, eles estavam ali dentro. Um colocou a mãozinha para fora, o bracinho para fora. Quando ele colocou o bracinho para fora, a parteira enrolou um quê? Uma fita vermelha, escarlate. Quando colocou a fita vermelha escarlate, ele recolheu a mãozinha e o outro nasceu na frente. Aí eles falaram, uai, não é o que nós colocamos a fita escarlate, mas o outro. Fazendo o link da fitinha escarlate é o manto. Entendeu? É o manto que recebeu o manto. Esse que recebeu o manto, ele apareceu aqui, mas não se manifestou da forma que ele vai se manifestar na vinda dele em Apocalipse 19, com seus anjos. Ele simplesmente veio por um pedacinho de tempo, se mostrou e recolhe. Esse recolher é subir. Se recolheu no céu. Voltou para o ventre, para depois ele nascer. Quando que ele nasce? É a vinda de Apocalipse 19. Aí que ele desce, aí ele se revela. Ele só dá uma passadinha aqui. E quando ele dá uma passadinha aqui para mostrar que é ele que recebeu o quê? O manto, a fitinha escarlate. Mas quem nasce primeiro é o antimachia. Aí ele se revela. Aí ele nasce, quando ele nasce vindo na terra, ele vem destruir o antimachia. Viu aqui? Tudo a representação nas escrituras. Por isso que é da tribo de Aldá. Ambos. Por isso que faz um link com aquele que vai governar Israel. E fala, Belém Efrata. Aí você fala assim, da onde será que é esse que vem? Porque Papai Yahshua, ele não gerou filho nessa terra. Aí a gente precisa ir aonde? Em Isaías 11. Vamos lá. Ah, você já pegou? Você já pegou?
Ó, Isaías 11. Agora você vai entender. Isaías 11, versículo 1. Olha só. Isaías 11, 1. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Al, o espírito de sabedoria, de inteligência. Aqui são 7 espíritos. Versículo 3. Ó. No temor a Ial estará a sua inspiração. No temor. Ele não julgará. Olha aqui. Ele não julgará segundo a aparência. Está falando aqui de Papai Yaush? Não. Por quê? Porque está falando de alguém que vai julgar. Se está falando alguém que vai julgar, e o próprio papai falou assim, olha, por que vocês estão querendo que eu julgue essa causa? Eu não fui colocado para isso, não. Viu? Olha para você, vê o entendimento da escritura que faz o link com o Daniel 7. O ancião que recebeu a outorga para julgar. Então, ele fala aqui, ó, versículo 3, 11:3. No temor de Yahweh estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Então está mostrando aqui que não é Papai Yaucha. Aí ele continua. Antes julgará os fracos com justiça. Viu? Com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Viu? Pronunciará sentença em favor. Aí fala em Daniel 7. Até que se levantou o ancião e fez justiça aos santos do Altíssimo. Ou seja, pronunciou sentença favorável para aqueles, fez justiça para eles. Que está se cumprindo essa passagem aqui. Está entendendo? Está se cumprindo essa palavra do versículo 4 de Isaías 11. Antes julgará os fracos com justiça. Com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. E cumprindo o Daniel 7. Cumprindo Daniel 7. E ele fala, ele ferirá a terra com o bastão de sua boca, fazendo link com Daniel, com Apocalipse, que fala da espada que saiu da boca. E também fala do cetro, do bastão de chefe. Do bastão de chefe. Ó, ele continua aqui, irmãos. Tessalonicenses também fala, destruirá com sopro. Sopro, o sopro. Olha aqui, entra aqui, ó. Ele ferirá a terra com bastão de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Matará o ímpio, viu? Fazendo um link com Tessalonicenses. Agora viu como é que vai ser a guerra, vai ser uma espadinha. Viu? Ó, esse aqui é o retorno. Lembra que é o retorno de Apocalipse 19. Esse aqui, não confunde, irmão. Você é ancião. Ancião não pode confundir. É porque eu fui lá na guerra. Não viaje. Esse aqui, ó, é Apocalipse 19, viu? Porque o Daniel, ali via assim, viu um chifre, Daniel 7, que foi dado a ele uma boca para falar palavras arrogantes. Mas ele veio ser morto, né? Ali fala assim, e levantou o ancião e fez justiça em favor dos santos do Altíssimo. Sim, mas eu estava falando daquele comentário que a gente fez assim, a luta lá em cima vai ser com espada? Não, mas a luta lá em cima é com Satanás. Esse aqui é com anti-machismo na terra. Mas é porque lá em cima a gente comentou, vai ser tá. na conversa. Sim, nós vai já ser no sopro. Aí aqui embaixo se repetindo. Vai ser na espada que sai da boca. Sai da boca. Aí aqui embaixo se repete com o sopro que sai da boca. Matando o ímpio aqui embaixo. Matando também. Aqui embaixo. Lá embaixo derruba com o que sai da boca. E aqui embaixo também. Também. Aí é com a palavra. Por quê? Porque você tem que lembrar, irmãos, você sempre lembrar da palavra. Que fala assim, o seu nome é palavra de Yahweh. Então se falar assim, morre, morre. Se falar vive, vive. É isso aí. Em outra tradução, verbo. É isso aí. Seja morto, retorne à vida. Então o Papai Yaush fala assim, não temais aquele que mata o corpo, falando do antimachismo, mas temais aquele que além de matar o corpo, tem poder de também lançar no abismo, no Sheol, que faz um link que o antimachia, aquele que o cavaleiro com o seu exército, pega, mata ele e lança ele no abismo. Na realidade, fala assim, lança vivo, né? Lança vivo no abismo e mata o exército dele com a espada que sai da boca. É isso. Vamos lá, Isaías. Vamos continuar aqui, irmãos. 5.
5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade. Ó, fidelidade, que o irmão Irlande gosta. Ó, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. A fidelidade, porque fala, aquele que é o fiel e verdadeiro. Começa falando lá. Aí ele fala, então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro com o leãozinho, o gordo e o novilho andarão juntos. Aqui está estabelecendo o milênio. Viu que está estabelecendo o milênio? Aquele que vem para poder estabelecer o milênio. E o menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos. Juntos se deitarão as suas crias. O leão se alimentará da forragem como o boi, e a criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. Áspide é o quê? Hã? Áspide é o quê? Serpente. Áspide é o quê? Escorpião. Áspide é escorpião. Olha aí, por favor, eu também posso errar, né? É, olha aí. Áspide é o quê? Peraí, calma, um só. Google. Serpente. Áspide. Áspide é serpente? Serpente europeia. É, áspide é serpente europeia. Serpente europeia. Europeia. Serpente europeia. Então era isso mesmo, irmãos. É serpente europeia. Olha só, áspide. Áspide é serpente europeia, hein? Olha só, irmãos. Então, é da França ainda por cima, você acredita? É mesmo? Nossa. Tem a ver. E tá falando mesmo que é uma região da França. Olha aqui, irmãos. Então, aí fala assim, olha, áspide colocará a mão, ó, a criança de peito poderá brincar junto à cobra da áspide, e a criança pequena porá a mão na cobra da víbora. Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma em todo o seu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Yahweh, como as águas cobrem o fundo do mar. Como as águas cobrem o fundo do mar. Então, olha só. Versículo 10 agora. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue, faz um link com Daniel 12, se levantar-se-á Mical. Aqui, ó, versículo 10. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue, como sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, o mestre tornará a estender a sua mão para resgatar o resto do seu povo, e a saber, aquele que restar na Síria, no Egito, de Pátimo, Cush, Elã, Seneá, Emate, as ilhas do mar. Ele erguerá um sinal para as nações e reunirá os banidos de Israel. Reunirá os banidos de Israel, que é o ajuntar das pedrinhas, né? Se reunirá os banidos de Israel, juntará os dispersos de Aldá, dos 4 cantos da terra. Ó, ele ajuntará os dispersos de Aldá dos 4 cantos da terra. Aí eu vou falar assim com você. Quando ele fala que um ramo sairá do tronco de Jessé, você lembra que papai Yalcha, ele era descendente de Davi. E ele era descendente de Davi, mas ele era descendência de verdade, irmão Isalino? Não. Por quê? Porque quem colocou a semente em Miriam, foi Ial. E Miriam, ela era de Aldá? Não, ela era parente de Ana. E Ana era da tribo de Levi. Vocês estão entendendo? Sim. Aquilo que eu falei, o único que não foi colocado semente humana, não teve sexo, foi papai Yalcha. Por isso que fala, e o Espírito repousará sobre ela. E ele será chamado Filho do Altíssimo. Por quê? Porque não teve um contato humano. Porque se tivesse um contato humano, seria filho do homem ali. Do homem pai. Mas como o Espírito que repousou sobre ela,
sobre ela para gerar ele, ali está falando assim, por isso ele será chamado filho do Altíssimo. Por quê? Porque foi o Espírito que inseminou o óvulo. Vocês estão entendendo? Sim. Isso está em Lucas. Vamos voltar lá em Lucas. Lucas é a mesma passagem, Lucas 1. Lucas 1:35, página 1787. Lucas 1:35 diz: o anjo lhe respondeu, o Espírito de Ial virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado filho de Ial. Ou seja, vai ser chamado filho de Ial porque foi concebido pelo Espírito e não por um contato humano. Diferente dos filhos de Ialcha. Por quê? Porque, como diz o irmão Shaul explica para os Yaldim direto, mas os Yaldim não querem aprender, os falsos Yaldim, que Ial, que é Ialcha, que recebeu o nome de Ial, não tem irmão. Ele é filho unigênito, filho único. E eles querem ser irmão de Ialcha, quer ser irmão dele. E aqui mostra claramente que ele, o único, por isso que fala que o Espírito repousou sobre Miriam, Maria, e aí gerou Ialcha. Ialcha, por ele ter sido gerado pelo Espírito no ventre de Maria, que ele é chamado filho do Altíssimo, filho de Ial. Entendeu? Diferente dos demais, porque todos nós aqui viemos de um contato sexual dos nossos pais terrenos. E se é contato dos nossos pais terrenos, não poderia ser um rebento de Jessé, porque está fazendo questão que Jessé é o pai. E se o Jessé é o pai, se Jessé é o pai, houve contato sexual. Viram? Vocês entenderam? Por isso que Isaías 11 não está falando papai Ialcha, porque está falando de Jessé, homem. Veio dele. E não da mulher, veio dele. E para ele colocar semente, ele teve que ter ato sexual. Aí está falando daquele que vem da descendência de Jessé. Vocês estão entendendo agora? De um ato sexual da parte de Jessé. Por isso que em Lucas, ele fala, olha só como é que em Lucas está falando. Ele fala como se supunha. Por quê? Porque como se supunha, como um filho adotivo tem direito à herança também. Ó, em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 23. Isso você vai encontrar só na Bíblia Al-Shalom. Tem um detalhezinho importante. Isso você vai encontrar na Bíblia Al-Shalom. Tá acabando, irmão. Só vamos fazer mais alguns passagens. Ó, Lucas 3, 23 diz: ao iniciar o ministério, Ialcha tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José. Mas ele era filho de José? Não. Por isso aqui, ó, você só vai encontrar isso aqui no Evangelho e Escritura. Conforme se supunha. Se supunha por quê? Porque ele foi adotado. E essa é a linhagem do pai dele que o adotou. Conforme se supunha. Diferente da promessa daquele de Isaías 11, que está falando que vai nascer de descendência de Jessé. Esse seria o sinal. Esse seria o sinal. A descendência de Jessé. A descendência de Jessé não está falando que se supunha não, porque ali ele foi adotado por José. É de origem de verdade, descendência de verdade de Jessé, que vai ser aquele que vai ser o juiz. Porque você está vendo que Isaías 11 está falando ele vai julgar, ele vai fazer justiça, ele vai julgar. Aí faz um link agora com Miqueias. Miqueias 2, vamos lá? Olha só, Miqueias 2. 1635.
Olha só. Essa eu gosto. Põe-te em tropa, filha de tropa. Olha só. Miqueias, capítulo 2. É 4. É o 4, então. 4. É o 4. Miqueias 4,14. Ó. Reúne-te em tropa, filha de tropa, filha de tropa. Reúne-te em tropa, filha de tropa. Que tropa é essa aqui, irmã Liriamar? Os 144 mil. Não é os 144 mil que vai guerrear contra o dragão e contra os anjos do dragão? Então, está se reunindo aqui a tropa, filha de tropa. Olha só, reúne-te em tropa, filha de tropa. Página 1640. 1640 na Yal Shalom. Olha só, agora eu quero que você preste atenção, porque você vai ver o link exato com Isaías 11. Porque sai do tronco das raízes de Jessé. Olha só. Miqueias 4,14. Diz assim: agora reúne-te em tropa, filha de tropa. Colocaram o ser contra nós. Com uma vara eles ferem na face do juiz, ó, o juiz de Israel. O juiz de Israel. Fazendo um link com aquele que vai julgar os pobres da terra. Isaías 11. Ele fala: e tu, Belém Efrata? Opa! Tu, Belém Efrata, pequena entre as clãs de Aldá. De ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará até o tempo que a parturiente, a grávida, dará a luz. Aí ele se levanta, Mical se levanta para cuidar da criança. Ele está falando assim: por isso este os abandonará, os israelitas, até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então o resto dos seus irmãos voltará para os israelitas. Viu? Ele se erguerá, fazendo o link Daniel 12, se levantar-se-á Mical, ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Iau, pela glória do nome do seu Iau. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Será grande, fazendo um link lá com o pequeno chifre que cresce. Viu? Ele será grande, porque era pequeno, aí ele vai ser grande. Então você está vendo que não era Papai Alcho, por quê? Porque o Espírito desceu sobre Miriam e o neném nasceu filho de Iau. E Iau não teve outro filho, senão o Iauxa. O Iauxa é o único filho de Iau. Porque tudo que surgiu depois foi feito por Iauxa, conforme Colossenses 1. Tremendo. Então, o único filho de Iau é Iauxa. Os demais vieram de Iauxa. Porque ele que criou todas as coisas, seja principados, potestades, dominadores, tudo foi feito por ele e para ele, entendeu? Então, quando está falando o link da raiz de Jessé, está falando do juiz de Israel, fazendo um link com Miqueias, que vem da cidade de Belém Efrata, e ele brota da raiz de Jessé. E ele está falando que brota da raiz de Jessé por quê? Porque é descendência de sangue de Jessé. Mas Iauxa não é descendência de sangue, porque ele é filho de Iau. Vocês entenderam, irmãos? A promessa é daquele. Por isso que em Lucas fala, como se supunha. Supunha porque ele foi adotado por José, mas não era filho de José, porque ele é filho de Iau. Entenderam? É o único que o Espírito desceu sobre ela, porque Iau só teve um filho. Todos os demais filhos vieram por contato sexual entre os filhos de Adão e as filhas de Eva.
Então, por isso ali faz questão de falar assim, vem da raiz de Jessé. Entendeu? Porque brota da raiz de Jessé significa da descendência direta e não adotiva. Compreende? Sim. Esse é mais um segredo que o papai abriu para os irmãos entenderem. Entendeu? Papai Yaucha nunca foi gerado por contato sexual igual aquele canal Manual de Yau falou. Entendeu? Nunca. Porque ele é filho único de Yau. Por isso que em Lucas fala, o Espírito descerá sobre ela e ela conceberá. E por isso, porque o Espírito desceu e ela conceberá sem contato sexual, que ele será chamado filho de Yau. Entenderam? Por isso, porque os demais não. Todos os demais filhos de Yaucha vieram pelo contato sexual dos pais. Só de Yaucha que não. Interessante quando você vê os evangelhos anátemas que fala que ele apareceu primeiro a Maria e a outra Maria, essa outra seria a mãe dele. Então, como ela era uma pessoa tão prezada, tão importante, ele teria que aparecer primeiro para ela, né? Fazendo com que as pessoas se voltem, né? E o catolicismo hoje adora essa Maria aí até. Adora essa Maria e coloca que essa Maria Madalena era amante, entendeu? Por quê? Porque teve um filme recente da Igreja Católica que não mostra claramente, mas mostra induzido que Maria Madalena tinha um contato amoroso com o Jesus Emanuel, entendeu? Que a gente deixa claro, Jesus Emanuel, né? Entendeu? Totalmente diferente. Então, quando você está vendo, e ainda por cima, eu estava ainda na faculdade, né? Aí tem um irmão assim, eu considero ele uma pessoa como irmão, mas eu sei que ele é aquele que se perdeu, sabe? Aí ele pegava e ele falou assim, eu falei assim, nossa, fomos ver o filme Maria Madalena, ele é namorada dele, eu falei assim, nossa, e aí, o que aconteceu? É muito bom, porque tem que abrir um pouco a mente, sabe, Arthur? Vamos pra você ver. Então, esse que falou que quem era eu para poder ensinar o Papa, porque ele falava acho que 20 idiomas. Tremendo na carta de Tiatira, ele fala assim, ó, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve assim, diz o filho de Ial, porque batia de frente com o catolicismo romano e o catolicismo falava que era filho de Maria. E o filho de Ial aqui, irmãos, é aquele que recebeu as vestes, né? Recebeu as vestes, e a Ial é aquele Yaucha que recebeu o nome de Ial, né? Envolve isso também. Agora, o que eu queria mostrar para vocês? Por isso que fala o quê? Da raiz de Jessé. E você vê que Papai Yaucha ali em Lucas fala como se supunha. Por quê? Porque ele não era filho de José e nem poderia, porque ele é filho de Ial. E Ial só teve um filho. Então, esse que é o juiz de Israel, ele é descendente sim. E é por isso, olha só, que ele se manifesta lá em Belém, para anunciar o nascimento do Papai Yaucha. Tremendo. Lembra disso? E ele quando ele vem, da descendência direta de Jessé. Da descendência direta de Jessé. Ele tem que ser da descendência direta Pra de ser Jessé, Yaldá. para ser Yaldá, e por causa do trono de Davi. Né? Aí linkando o fato de que o filho que sai de Salomão, né, que saiu ali de Salomão, que é o Jesus Emanuel, ele não pode herdar o trono, porque a promessa está para Davi. E tem que ser do sangue da linhagem de Jessé, e o sinal sai dele. Por isso o trono para alguém que é da linhagem real. Da linhagem real. Na terra e celestial. Uma linhagem real. E aqui fala de Jessé. Porque é diferente das duas crianças, que é de Yaldá, de Judá. Mas de Judá tinha muitos ramos.
Mas é dentre os ramos de Judá que tinha um ramo especial, Por que é isso o ramo de Jessé. Isaías 11:1. É. O do ramo. Aí ele fala do ramo. Do ramo. Aí já não- E vocês entenderam, irmãos? Igual eu falo assim com os irmãos, eu grito, eu falo alto, eu pergunto para tentar prender a respiração. Faz mímica. Os irmãos, faço mímica para os irmãos guardarem esse momento importante. Por quê? Porque é muito maravilhoso isso, irmão. É muito maravilhoso, irmão. Vocês entenderem isso, por quê? Porque aí você entende, ninguém te engana, falar que Papai Alcha veio de ato sexual. Entendeu? Você entender por quê? Porque ele é filho unigênito, único de Ial. Por isso que vem o Espírito sobre Maria e ela concebe para que, por causa disso, que ele é chamado filho de Ial. Porque nenhum outro veio, a mulher virgem e engravidou. Entendeu? Nunca uma mulher virgem engravidou. Porque ele veio único, porque ele é filho único. Entendeu? Então, eu falo assim com os irmãos, isso nos alegra entender esses detalhezinhos do ramo, da descendência de Ialdá. Entenderam? E bateram na face, fazendo um link a uma das faces, com a vara, que faz um link com Moisés, que bateu na rocha 2 vezes. Bateu, se te bater numa face, ofereça a outra. Fazendo o link, papai falou assim, se bater numa face, ofereça a outra. Fazendo o link com essa palavra de Miqueias que fala, reúne-te em tropa, filha de tropa. Está juntando o exército. Eles ferem a face do juiz de Israel com a vara. Fazendo um link, Moisés feriu com a vara a rocha, e a rocha brotou água. Então, lembrando que as duas faces têm a mesma boca. Lembra disso? Tem a mesma boca. Não temos, o querubim tem, cada face tem uma boca. Eu expliquei isso para vocês. Era para Moisés falar. Você vê que E ele, irado segunda por vez. causa do povo, feriu. você percebe, irmão, que você tem 2 passagens, uma em Êxodo e uma em Números. É. A primeira fala assim, pede a rocha. A segunda fala, bate. A segunda fala, bate. Mas fala assim, mas por que você bateu 2 vezes? Era para bater uma só. Entendeu? Porque era necessário que o Machia viesse e tinha que ser morto. Sim. Se ele não fosse batido, não ia ter o derramado sangue. E aí não teria o sacrifício. Tinha que bater uma vez, mas a segunda não. E faz um link com o final dos tempos, as águas de Siloé que brotam mansamente. E é por isso que o Salmo 23, esse é o último versículo. Então presta atenção. Salmo 23, no início. Olha só, o Salmo 23. Esse é o salmo preferido das denominações. E é o Salmo de Filadélfia também. Ó, Salmo 23. Olha aqui. Aqui, irmãos, ele fala: Ial é o meu pastor, nada me falta. Em vez de pastagem, me faz repousar. Para as águas tranquilas, me conduz. Porque esse aí é o link, que é as águas mansas de Siloé. Então, quem conduz as águas mansas é Ial. Então Ial está levando estes no final dos tempos para beber dessa água. Então é o que? Ial que conduziu Rebeca à fonte de água para ela colher. E Rebeca é a representação da igreja que vai casar. E você pode perceber que ela recolhe água e dá para Eliezer beber. Ela recolhe a água da fonte. E aqui está falando, Ial que conduz. Ial me conduz à fonte de água, às águas cristalinas. Ial que conduz, está entendendo? Sim. Então, não é eu e você que estamos nos nossos esforços, mas nós estamos fazendo o quê? Que esse rio possa inundar toda Israel. Né? Mas inundar sem ser caudaloso. Aquela água mansinha que vem, você desce a mão e bebe. Entendeu? Agora, Ial que está conduzindo aqueles escolhidos para encontrar essa fonte de água. Só que tem aqueles que estão rejeitando.
E eu falo assim, a coisa mais importante, irmãos, do selar dos 144 mil, o selamento dos 144 mil é a palavra Yahshua é Pai. Entendeu? Esse é o selamento, irmãos. Porque essa é a maior rejeição. Quando o papai Yahshua veio, qual que era a condição? Ele é o único filho de Yahweh, o único. Agora, os Yaldins no nosso tempo, acho que agora multiplicou, né? Porque Yahweh fez um monte mais de filho. Não, ele só fez um filho, e do filho que ele fez que gerou todos os demais. Então essa é a verdade, entendeu? Que é o selamento. E Yahshua é Pai, porque quem não é filho não serve no templo. E Filadélfia está saindo daqui para servir no templo. Quem não é filho de Yahshua não serve no templo, por isso tem que passar pela tribulação. Por quê? Porque não é filho, é servo. E o servo tem que passar pela tribulação. Está entendendo? Só os filhos são poupados. Por quê? É a representação de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Por isso ele foi poupado. Ele era filho de Abraão. Ele não era servo. O servo ficava lá embaixo. Ele é o filho que é poupado. Isaac é a representação do filho que é poupado. Vocês estão entendendo? E é o filho os filhos de Yahshua que são poupados. Gratidão. Grato, papai, né? Nós, 1h46, gratidão, papai, né? Vamos agradecer, papai, por essas verdades, essa palavra de hoje, de muito esclarecimento, né? Gratidão eterna, papai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai. Gratidão.